Olha aí, meu amigo, saiu mais uma pesquisa Poder Data tratando do assunto preços ou percepção do povo brasileiro, do consumidor brasileiro típico, a respeito dos preços da variação da cotação dos itens de forma geral no mercado. 65%, ou seja, praticamente 2/3 dos entrevistados, acreditam que os preços no mercado subiram, também as contas ficaram mais caras. Os outros 35% eu acredito que não tem saído muito para fazer compra, né? Mas, a bem da verdade, apenas 7% dos entrevistados afirmam que os custos caíram nas últimas semanas. Sabe-se lá por qual motivo, mas é uma demonstração clara de como a percepção de que tudo está mais caro e tudo está ficando mais caro está generalizada entre a população brasileira. E, na verdade, o sempre otimista povo brasileiro acredita majoritariamente que os preços vão continuar subindo. 50% dos entrevistados afirmaram isso e eles têm ótimos motivos para pensar dessa forma, sem sombra de dúvidas. Então vamos conversar sobre esse tema, falar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, e de fortalecer o meu trabalho ainda mais se tornando membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda muito, pode ter certeza disso, né? Pois bem, mas uma pesquisa Poder Data, feita recentemente, dos dias 15 ao dia 17 de março. Estou gravando este vídeo no dia 20 de março. Aliás, provavelmente você vai assisti-lo no dia 21 de março, dia do meu aniversário. Então, fica aí, né, a recomendação de fazer aí a sua congratulação, dar os parabéns aí para este pobre produtor de conteúdo que completa mais um ano de vida na graça de Deus. Pois é, meu amigo, mas não vou contar a minha idade não, tenta adivinhar por aí. Mas enfim, pesquisa Poder Data realizada recentemente, então tá fresquinha, uma percepção bastante atualizada a respeito do que o brasileiro vê no supermercado, vê no dia a dia em matéria de preços e, obviamente, meu amigo, não poderia ser diferente. Esse é o cenário. Dá uma olhada aqui, e eu já falei, já analisei um gráfico parecido com esse aqui, lá nos tempos da começo dessa piora aqui, janeiro, se eu não me engano, né, que foi quando teve o último dado disponível. Você pode ver que essa pesquisa não acontece numa regularidade muito boa, o que já é um problema. Mas o pessoal traz os dados da pandemia aqui, pois é, olha aqui, ó, período do Bolsonaro, época da pandemia. Para que eles trazem esse dado aqui? Para mostrar que já foi pior. Olha, o Lula tá ruim, mas o Bolsonaro tava muito pior. Olha, 95% das pessoas acreditavam lá em setembro de 2020 que os preços estavam altos. Pois é, meu amigo, mas estavam mesmo. Pandemia, tudo fechado. Colapso da cadeia produtiva, não dá para comparar. E aí eles colocam, né? Olha só que sacanagem como esse gráfico tá muito mal montado. Parece que é um período longo de tempo em que os preços ficaram altos. Na verdade, não. Olha o tamanho do ano de 2021 aqui e olha 2022 e 2023 como estão pequenos. Não sei se eles não fizeram pesquisas aqui nessa época, mas dá para perceber claramente que houve uma queda constante de preços, até no governo Bolsonaro. Aqui da percepção, tá? Uma queda na percepção que trouxe isso aqui. E como eles fizeram um gráfico reto, não dá para saber como que mudou entre 2022 e 2023, mas eu tenho para mim que mais ou menos aqui nessa transição entre governos já estava nesse nível, provavelmente mais baixo ainda do que está agora. O pessoal faz de forma sacana a montagem desse gráfico só para enganar o leitor mais desatento. Mas aqui eu tô para abrir os olhos de todo mundo, né? Para mandar a real e mostrar como que a grande mídia dá uma forçada de barra. Mas enfim, analisando o governo Lula, de onde a gente consegue ter os dados, né? Lá em julho de 2024, o pessoal já estava um pouco cansado da economia sob o governo Lula. 49% das pessoas afirmavam perceber que os preços tinham subido, contra 24% que acreditavam numa estabilidade de preços, contra 18% que afirmaram que os preços caíram na verdade. Pois bem, de lá para cá, houve uma piora considerável na opinião, de maneira que nós temos agora 65% dos entrevistados afirmando que os preços subiram,
21% alegando estabilidade de preços, não sei de onde, só se for pensando na semana passada, aí talvez, e apenas 7% afirmando, sabe-se lá por qual motivo, que os preços caíram, ficaram menores, foram reduzidos. Sabe-se lá por que o pessoal pensa dessa forma, né? Mas é um gráfico realmente bastante interessante, que fica mais interessante ainda se a gente considera a coisa pela estratificação, não é? E bem, o que a estratificação nos mostra? Que está todo mundo desapontado com o governo Lula em matéria econômica. Olha só, até as mulheres, que tipicamente são mais chegadas em gostar do Lula, em votar no Lula, em falar bem dele, até elas estão bastante incomodadas com isso. 63% das mulheres afirmam que os preços subiram. Pois é, praticamente na margem de erro, uma estabilidade entre a opinião masculina e feminina. E isso se aplica também aos débeis mentais de 16 a 24 anos. Se você assiste o meu canal e está nessa faixa etária, me perdoe, eu não estou falando de você, estou falando do restante dessa galera dessa idade que tipicamente vota no Lula, mas a maior parte do meu público não está nessa faixa etária mesmo, está entre 25 e 50 anos, como atestam as estatísticas aqui da plataforma. Mas veja, né, que a percepção é generalizada, isso se espalha também por todas as regiões do Brasil. O nordestino está incomodado com isso também. Olha aqui esse patamar. A pessoa com pouca instrução também, e principalmente, né, aqui em todas as rendas isso se aplica, mas quem tem a renda mais alta tem uma percepção ainda maior de que os preços estão subindo de fato. São pessoas que têm acesso a mais itens e podem perceber isso de maneira mais generalizada, né? Pois bem, e veja aqui que essa percepção em matéria de votos também é generalizada. É claro que ela é um pouco mais elevada entre eleitores do Bolsonaro, 78%, mas mesmo os eleitores do Lula estão bastante conscientes de que, sob a batuta desse mané, os preços pioraram e pioraram muito. Olha aqui, 55% dos que votaram no Lula no segundo turno em 2022 afirmam que os preços estão mais elevados e apenas 9% afirmam que os preços diminuíram. Pois é, essa opinião também é majoritária entre brancos e nulos, né? Aqui atrás da minha cadeira, 67% afirmam que o preço de tudo subiu. Pois é, meu amigo, aqui está um monte de gente incomodada com a condução econômica do Lula, algo que certamente vai impactar, já impacta, aliás, no sentido da governabilidade dele, né? Agora, pensando no futuro, no longo prazo, qual que é a expectativa do mercado para isso, né? Do mercado consumidor, eu digo. Tá basicamente estável na comparação com a perspectiva lá de janeiro, só variou na margem de erro mesmo, né? Então, metade da população acredita que os preços vão aumentar, apenas 8% acreditam que os preços vão diminuir, 36%, pouco mais do que um terço, acreditam que os preços vão ficar iguais, né? Isso aqui é o máximo de otimismo que o povo brasileiro tem hoje com a condução econômica em matéria de preços, porque realmente tudo é muito lastimável, tudo é muito complicado desse ponto de vista, e essa percepção muito clara do povo brasileiro de que as coisas vão mal, caminham mal e tendem a piorar, é o que realmente vai jogar a última pá de cal no que resta da já pouca popularidade e capacidade política do governo Lula. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? O que você está achando da alta de preços por aí? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.